A Câmara dos Deputados aprovou o refinanciamento para dívidas do pequeno produtor rural. Mas não analisando só a questão do pequeno produtor em si, mas dos produtores rurais de uma maneira geral. O setor primário endividado é péssimo para o país, é péssimo para o agronegócio. Mas em contrapartida, para os interesses de alguns, é bom manter o setor primário endividado, porque fica encarcerado sobre o domínio e os interesses daqueles que podem manipular o setor conforme a sua vontade. Aí eu estou falando do capital externo, eu estou falando dos próprios políticos e também até de questões ligadas à própria reforma agrária. Toda essa situação de endividamento do produtor rural, ela está ligada diretamente a governos que só têm oratória sobre agronegócio, Ministério da Agricultura, na minha visão, no meu ponto de vista, sem interesses em desenvolver o setor, principalmente o setor primário, e também Ministério da Economia, que vive de alguma forma sobre as expectativas do agro para que a economia do país possa se estabilizar, mas nenhum deles toma uma atitude que deveria tomar. Para mim, governos brasileiros deveriam entender que o agronegócio é o carro-chefe do nosso país e deveriam sim concentrar as suas atenções com propostas a desenvolvê-lo como ele merece. Ministro da Agricultura não pode ser político, eu já falei isso umas quantas vezes. Nós precisamos de um Ministério da Agricultura independente, com gestão própria, que possa cobrar tanto do Presidente da República como do Ministro da Economia posicionamentos para que nós possamos fortalecer o setor do agro. Então, refinanciamento de dívidas sem políticas específicas não vai resolver o problema. Pior, só vai aumentar o problema. O que acontece? Nós temos uma operação, seja para agricultura ou para pecuária. Nós temos uma operação que não deu certo por alguns motivos. Eu preciso descobrir qual é o motivo. Eu preciso entender por que do endividamento. Só depois eu posso tomar uma atitude, que possa com foco para resolver esse problema. Então eu tenho que identificar o motivo que ocasionou o prejuízo e consequentemente o endividamento. Tenho que resolver esse problema para que depois sim eu possa propor um refinanciamento já com políticas específicas para que esse problema não aconteça novamente. É simples. Para profissionais é simples. Mas para o meio político é interessante manter o agronegócio, principalmente o produtor rural, nessa situação de cárcere, porque aí ele fica muito favorável para eles poderem jogar qualquer situação futura, principalmente pensando em eleições, Então nós precisamos evitar que os mesmos erros aconteçam. E como é que a gente evita? Com propostas, com posicionamentos, com uma mudança de cenário que já está na hora ou já passou da hora de acontecer. Precisamos evoluir urgentemente quando as questões estão ligadas ao endividamento do produtor rural.